Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E como sempre, com as turbinas do coração aquecidas. Porque estamos aí buscando, através desse diálogo semanal, o norte para as nossas vidas. É lógico, fundamentado na realidade da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser, mas na plenitude da nossa natureza. E não apenas alimentado por uma crença sem raciocínio. Porque crer é uma coisa, saber é outra. Tem pessoas que falam, eu acredito que seja assim. Você não pode apenas acreditar, você tem que pesquisar. Ver se aquilo que é o motivo da tua fé, da tua crença, tem lógica, tem subsídios da razão e do bom senso. Porque muitas vezes nós, pela emoção, pela emotividade, acreditamos naquilo que nos emociona. E o campo fica aberto para a ilusão dos sentidos. Porque os verdadeiros sentimentos, eles não estão assentados na emotividade do ser, mas sim nascidos de uma pesquisa. E diante dessa pesquisa, conhecendo, você tem as suas emoções temperadas. Então nada mais te emociona a ponto de você perder, o equilíbrio. Então muitos podem dizer, mas se eu não me emociono, então eu me torno uma pessoa fria. Não é nada disso, não. Tem pessoas que choram diante dos acontecimentos de uma novela, de um filme, não é? E, na verdade, às vezes nem sequer cogita de um sentimento de piedade ou de caridade para com alguém que esteja sofrendo. Às vezes até muito perto dessas pessoas. Então, gente, não vamos confundir a emotividade com o verdadeiro emocional, que nasce dos sentimentos, não é? Olha, aconteceu isso. Tem pessoas que já põem a mão na cabeça e gritam, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Isso não podia ter acontecido comigo. É nessas horas que nós precisamos ter o saber, o conhecer, para não perdermos o equilíbrio da emoção. Porque nós sabemos, através do conhecimento trazido pelos espíritos superiores, através dos médiuns que Kardec reuniu e colheu toda essa informação, todas essas revelações. Então hoje nós sabemos que tudo que está aí ocorrendo no mundo é fruto das nossas atividades, do nosso modo de ser. Se alguma coisa te surpreende ao longo do caminho, se você analisar fundamentado nesse conhecimento, você vai perceber que aquilo já era previsto em função do teu comportamento, das tuas atitudes, do teu modo de ser. Então, gente, vocês estão entendendo? Quando existe informação de base das nossas origens, da nossa natureza real, onde nós passamos a compreender que somos espíritos eternos, é óbvio que você vai descobrir que, através das encarnações, muito foi semeado, que hoje refletem até no nosso comportamento.
como algumas tendências que nós carregamos, que nasceram do nada, nem foi por influência do meio. Já desde criança, nós trazemos certas tendências que são, são os indícios de comportamento adotados no passado. Hoje você pega duas crianças nascidas no mesmo lar, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados com o mesmo carinho, e são dois caráteres completamente diferentes. Na maioria dos casos, nós vamos perceber o egoísmo desde cedo no comportamento da criança. Não é isso? Aquela criança que, se ela está comendo um doce, o irmãozinho vem pegar um pedacinho, ele fica doido. E não dá mesmo. Então já sabemos que ali está voltando um espírito egoísta. Agora tem pessoas que nesse comportamento das crianças acham engraçado. A criança que agride desde cedo, e que quando começa a falar, usa de certo palavreado, não é? Que demonstra o espírito que está voltando. Aonde nós, os pais, temos que trabalhar para ajudar essa criança a sofrer menos no decorrer da sua vida. Porque se desde cedo nós os ajudamos a vencer essas fraquezas, meu Deus, demonstraremos aí um amor imenso pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Porque a infância ainda é longa na Terra. Era mais longa, né? Hoje já encurtou. Hoje você tem parâmetros diferentes para julgar a maturidade de um espírito reencarnado. Mas, mesmo assim, ainda é razoavelmente longa, que é justamente para que os pais tenham tempo para reeducá-los. Agora, infelizmente, a gente observa aqui no mundo esses valores da educação se perderam no tempo, não é? E percebemos que a nossa juventude de hoje está carecendo mais educação do que nunca, não é? Para que compreendam a necessidade para que um ser se torne realmente útil à sociedade, ele venha adquirir a ética e o bom senso, sem falar do moral, que muitas vezes se perde nos exageros, nos abusos dos próprios recursos que dispõe, até em detrimento da felicidade dos outros. Nós estamos observando isso no trânsito, não é? Nos encontros sociais, das mais variadas nuances, o comportamento do jovem. Então, gente, estamos vivendo um momento hoje em que nós precisamos refletir sobre essa questão. Se já passamos do nosso tempo, os nossos filhos já cresceram e que, graças a Deus, se tornaram homens de bens, tudo bem. Mas temos que ajudar para que os que virão ou os que estão vindo, não é? Possam receber no lar essa educação sobre o que eles podem e o que não podem. É lógico, dentro dos parâmetros da moralidade, que é o que mais o ser humano está precisando neste momento. Estamos vendo aí certos acontecimentos envolvendo a nossa juventude
muito tristes, não é? Agora, é previsto? Era previsto, sim. Quando nós começamos a abdicar da educação rígida, não é? Nós perdemos o controle. E nós estamos vendo de que forma cresceram. Não estamos generalizando, é lógico, mas podemos observar que uma grande maioria, não é? Hoje não dá à vida o seu devido respeito. E aí fica triste, não é? Às vezes nós aí, pela própria rede social, visualizamos certos comportamentos que são colocados até para chamar a atenção, de ver como os tempos mudaram. Agora, isso é só uma fraseologia, os tempos mudaram. O que mudaram foram os comportamentos do ser humano ao longo do tempo. Se aperfeiçoaram no que há de pior, ao invés de se aperfeiçoarem na busca do melhor. O melhor que eu digo é justamente essa educação para um convívio equilibrado na sociedade a que pertencemos. Então, gente, hoje falar de espiritismo é falar de educação, não é falar de religião. Jesus, para os espíritas, aqueles que estudam, é o grande sábio de todos os tempos. Não é um símbolo da religião, mas um sábio que nos soube apontar o caminho, a verdade e a vida. É o que nós, espíritas, seguimos. Ou deveríamos seguir. Acredito que a grande maioria deve seguir esse conceito, porque é para aí que todo o conhecimento espírita nos conduz para o modelo exemplar do comportamento humano. Então está aí, gente. Não há uma lógica no estudo. Você pode, se você ainda tem dúvida da reencarnação, leia O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, e você vai perceber que no próprio contexto, não é? Que nos é apresentada essas maravilhas, essa maravilha de conhecimento, de que você, à medida que vai absorvendo, você já vai se posicionando. Não porque ali contém conselhos, mas esclarecimentos que nos dá uma segurança tão grande, pela lógica, pela profundidade do que nos é dado a conhecer. E aí sim, estaremos construindo o norte que nós precisamos para as nossas vidas. Então está aí. Nós vamos para o intervalo e já já voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática.
retornamos e com muita alegria por estarmos aqui, é óbvio. Para mim é um prazer. Esse é um trabalho voluntário que eu abracei por força desse conhecimento que para mim se tornou uma grande responsabilidade. Como alguém que recebesse um tesouro, não é? E que, de repente, percebe que é um tesouro a ser compartilhado. Eu falo que a doutrina dos espíritos é o maior patrimônio cultural que o ser humano recebeu no planeta Terra. Eu digo um patrimônio da humanidade, sim, porque um dia todos se beneficiarão desses conhecimentos e saberão conduzir a sua vida, se transformando em verdadeiros homens de bem, trabalhando a sociedade humana como deveríamos trabalhar, exercitando a fraternidade, o amor e a caridade por excelência. Gente, vamos aproveitar. Você está vivendo um século em que esse patrimônio cresce pela sua disposição através da literatura e da mídia. Você tem inumeráveis fontes para se integrar a esse conhecimento. O grande objetivo da doutrina dos espíritos é consolidar esse conhecimento no coração do povo, da humanidade. Então, gente, não perca essa oportunidade valiosa. Esquece essa coisa de mediunidades. Não fica preocupado achando que o espiritismo é coisa de alma do outro mundo, é coisa de feitiçaria. Estamos mais nessa época da crendice, do medo. Não. Quando você começar a pesquisar, ler, estudar a doutrina dos espíritos, meu Deus do céu, quanto você vai crescer. Os teus horizontes vão se dilatar. A tua visão vai alcançar raciocínios além dos sentidos e vai compreender a grandeza do universo e dos mundos que nele estão consistentes, como o nosso planeta. Terra abençoada! Ainda não aprendemos a usufruir desta maravilha. Estamos em constante agressão aos recursos que existem para nos ajudar, nos favorecer. E nesse estado de coisas, nós percebemos que o maior inimigo do ser humano será sempre os abusos, os excessos. Tudo nos é permitido usufruir, mas dentro de um critério de equilíbrio, de bom senso, porque nesse desequilíbrio que ora nós estamos assistindo, percebe-se que aquilo que é bom acaba se tornando terrivelmente, não é? Negativo. O homem cria, a sua inteligência cresceu demais. O homem cria instrumentos, recursos, tecnologias, mas o uso ainda é o mesmo que se dá à própria natureza. Falta o equilíbrio no usufruir.
Então, só estamos repetindo as mesmas situações de amargura e sofrimento ao longo das nossas encarnações. Estamos aí, na última hora deste planeta. Sim, falo isso com muita segurança. Não por revelações espirituais, mas por pesquisas. Quem não percebe que estamos vivendo os últimos momentos, a última hora planetária, na condição de planeta de expiação e prova. Então, gente, vamos nos cuidar espiritualmente, para que possamos continuar reencarnando neste mundo que vai se reorganizar após as grandes migrações dos espíritos em um planeta de paz, de harmonia e de felicidade. Para isso, temos que ter o passaporte. E o passaporte está no padrão vibratório. Como você vibra? Você é energia, você já sabe disso. Somos energia, inteligente. E toda energia vibra em velocidade alta ou baixa. Quanto mais alta, mais sutil é a energia. E a própria matéria com a qual se reveste. E é isso que vai nos identificar. Se vamos ou se ficamos. Como disse Jesus. Estarão dois na moenda, um vai, outro fica. Então, gente, hoje não é mais uma questão de opção religiosa. É uma opção inteligente você começar a cuidar das tuas emoções, dos teus sentimentos. É óbvio que muitas vezes a indignação descontrolada pode nos levar a atitudes até de violência, mas nós temos que aprender a frear esse impulso que ainda está presente na grande maioria de nós, espíritos reencarnados. Portanto, amansar o coração, controlar as nossas emoções para não contrair débitos que poderão frustrar a nossa oportunidade de continuarmos neste mundo maravilhoso. Imagine você, quando este mundo estiver renovado, as crianças voltarão a brincar. Hoje, o que elas aprendem? Guerra. Guerras virtuais com uma intensidade inimaginável. Gente, com o aval dos próprios responsáveis de dirigir, educar os seus primeiros passos. Então, gente, vamos aprender com a doutrina dos espíritos, porque chegará um momento, como disse Jesus, muitos sobreviverão pela fé. Agora, que fé? Fé no quê? Esse é o grande problema. Acreditar em dogmas, não é? Acreditar em milagres. Quando nós estamos vendo a vida nos falando que o único milagre é a própria vida, e nem isso é milagre, porque isso é efeito do Criador. Vocês estão entendendo, gente? Aonde eu quero chegar? Por que eu vivo fazendo essas advertências? Sei lá. Talvez pelos momentos que eu tenho vivido na minha vida, onde eu pude perceber, muitas vezes de perto, essa realidade do espírito. Quantas vezes
fui levado em desdobramento e vi muitas situações tristes, vivenciadas pelos espíritos desalinhados da própria realidade. Gente, quando há a ignorância inocente, ela é natural. Mas quando a criatura se mantém na ignorância por conveniência, gente, a dor no mundo espiritual é terrível. Porque a própria consciência vai arder como uma fornalha de fogo, pelo remorso e pelo arrependimento. Você pode até tentar descartar qualquer tipo de remorso e bater no peito e falar: não me arrependo, eu sou o que eu sou. Vai nessa. O tempo passa. Então, as circunstâncias que envolvem o espírito desencarnado vão se alterando. Não há construção, não há vida útil, só desastre. E aí, de repente, podemos ser colhidos de surpresa e termos que começar uma vida muito dolorosa. Então, gente, não é mais uma questão de opção de fé. Eu sigo a tradição da minha família. Não, nós estamos vivendo um século de raciocínio, de inteligência, terceiro milênio. Esse é o meu convite. Raciocínio. Não estou aqui para agregar vocês aos nossos templos ou centros. Não. Estamos estimulando em vocês a busca do conhecimento, que está mais na livraria, na codificação espírita, do que em qualquer outro lugar. É para lá que eu indico a vocês o caminho para o conhecimento. Mas eu tenho dificuldade, eu não sei ler direito. Tudo bem. Chama o netinho, o sobrinho, e vamos ler juntos, estudar, meditar, compreender. Ou então, desfrute dos vários meios de comunicação que nós temos na rede social. Mas saiba escolher aonde você está buscando a informação. Passe tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Até mesmo o que eu tenho falado a vocês é para vocês passar pelo crivo da razão e da lógica, para ver se faz sentido realmente o que eu estou falando. Entendeu? Então é isso aí. Um beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa. Com certeza.